Catecismo. Agora vamos fazer uma leitura do Sermão do Monte, Mateus 5, e nós vamos ler 3 passagens aqui, mas vamos concentrar em uma delas como texto da pregação. E essas 3 passagens referem-se ao nosso chamado para obedecer o 6º mandamento: não matarás. Mateus 5, verso 27 a 32, a primeira, 27 a 26, desculpa, irmãos, 21 a 26, Mateus 5, 21 a 26, está escrito: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aí Jesus fala sobre o 7º mandamento, do verso 27 a 30, o 3º, 33 a 37, e ele retoma o 6º mandamento, nos versos 38 a 48. Mas vamos ler primeiro 43 a 48. 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E agora, irmãos, nós vamos ler também o verso 38 a 42, que é o texto da pregação. Vamos falar sobre um assunto importante: abrindo mão da vingança. E Jesus fala sobre como devemos tratar aqueles que nos ofendem. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amada Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no meio do sermão da montanha que Jesus ensinou,
Uma das coisas que Cristo está fazendo, irmãos, é corrigir o erro dos fariseus, os doutores da lei da sua época, quanto à maneira de interpretar a lei de Deus e aplicá-la na vida do povo. Então, quando Jesus usa essa expressão, ouviste o que foi dito aos antigos ou pelos antigos, eu, porém, vos digo, ele está fazendo aqui, na verdade, um contraste na maneira de compreender e aplicar a lei de Deus na vida das pessoas. E aqueles mestres dos dias de Jesus, aqueles homens, eles entenderam de uma forma errônea a lei de Deus. E eles começaram além de acrescentar suas próprias tradições criadas por eles começaram a dar à lei um sentido que não correspondia à realidade, àquilo que Deus realmente tinha proposto nos seus mandamentos. E veja, aqui Jesus diz que os antigos costumavam dizer, olho por olho, dente por dente. E essa é uma expressão que você vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, por mais de uma vez, no livro de Números, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai encontrar essa expressão. Então, se eles estão usando a Bíblia, o que está na lei, será que eles estão falando alguma coisa errada? Não foi o próprio Deus quem deu esta declaração? Sim, foi o Senhor quem deu esta declaração. Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Então, através de Moisés, o Senhor falou estas palavras ao povo. Olho por olho, dente por dente. Mas com que propósito e em qual contexto o Senhor deu essas palavras para Moisés transmiti-las ao povo? Se você olhar o contexto onde essa expressão é usada, você vai perceber que o propósito de Deus, irmãos, era manter a boa ordem no meio do seu povo e, ao mesmo tempo, controlar e refrear o desejo da ira ou da vingança que, porventura, tomasse conta do coração de algumas pessoas no meio do seu povo. Ou seja, Deus está preocupado em que o seu povo não se vinguem pessoalmente de alguma ofensa que lhes foi dada. Ou seja, que eles abram mão da retaliação. Esse é o propósito de Deus com esse mandamento, manter a ordem no meio de Israel, promover a justiça no meio do povo. E ele até fala, Ele até fala que não guarde ira no coração em relação ao seu irmão. Levítico, está escrito isso, 19, 18. Agora, a expressão olho por olho, dente por dente, ela não foi dada por Deus para nós, individualmente, fazermos justiça com a própria mão. Lembra de Lameque? Lameque, ele até foi além disso. Ele até faz um hino, louvando a maldade dele. Matei um homem somente porque pisou no meu pé. E não é essa a intenção de Deus, irmãos. Se alguém ferir o meu olho, eu vou ferir o dele. Se alguém me deu um murro que arrancou meu dente, eu vou fazer o mesmo com ele. Para que tudo fique justo. Não. Na verdade, essa expressão olho por olho, dente por dente, e até está escrito lá também vida por vida, elas foram dadas por Deus para que os juízes de Israel, as autoridades estabelecidas por Moisés, naquele momento, elas fizessem a justiça, aplicasse a pena de acordo com o crime cometido. Então é nesse contexto de fazer justiça através de uma forma ordenada por Deus, que essa expressão está presente. Mas os fariseus dos dias de Jesus, eles ignoraram esse aspecto, de que isso era algo exclusivo, esse preceito era exclusivo dos juízes.
E eles aplicaram isso à vida de todas as pessoas. Ou seja, não precisa levar sua causa aos juízes. Você mesmo pode resolver da sua maneira. E foi diante desse erro que Jesus pôde afirmar: eu, porém, digo a vocês, não resistam ao perverso. Versículo 39. Irmãos, devemos ter cuidado para compreender exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Porque alguns pegam essa passagem, essa expressão, não resistam ao perverso, e eles aplicam ela literalmente, do jeito que está aqui. Ou seja, é o seguinte: temos que aceitar a Bíblia exatamente como ela se apresenta para nós. Aí ela diz: não resista ao perverso. Então, isso é tudo. Não há nada que você mais tem que fazer. Jesus disse: não resistam ao perverso. Ou seja, alguns estudiosos insistem que não devemos oferecer resistência de nenhuma maneira e em nenhuma situação a alguém que se levante contra nós. Veja bem, irmão, se for exatamente assim, as forças policiais, elas não podem resistir aos criminosos. Elas têm que deixá-los à vontade. Se é exatamente assim, os pais não devem exercer a disciplina sobre seus filhos pequenos. Não pode resistir à rebeldia deles, tem que deixá-los à vontade. Mas será que é isso que Jesus tem em mente? Como entender, irmãos, as palavras do Senhor? Primeiro, entenda o seguinte: Jesus está falando aqui para a igreja, está falando para os crentes. No começo do sermão, ele reuniu os seus discípulos e passou a ensiná-los e ele começa com as bem-aventuranças, falando do caráter do crente: humildade de espírito, chora pelos seus pecados, tem uma atitude de mansidão, tem fome e sede de justiça, promove a paz e a misericórdia. Então, estes que têm esse caráter que é fruto do Espírito Santo atuando neles, eles são capacitados a obedecer, entender e obedecer o que Jesus está falando aqui: resistir ao perverso. E note também que essa expressão ela está no contexto de amarmos os nossos inimigos, porque aqui desse versículo 39 até o 44, o assunto básico é amar os nossos inimigos. Então, o que Jesus está condenando, irmãos, é um espírito de ódio, intolerância que pode tomar conta de um crente, principalmente quando ele sofre injustiça e opressão de uma forma injusta, né? Vamos dizer assim. Agora, olho por olho, dente por dente. Embora isso não se aplique ao desejo da vingança pessoal, você não deve fazer vingança com as próprias mãos. Na verdade, o princípio por trás dessa lei civil que foi dada a Israel lá no passado, ela se aplica, por exemplo, no contexto do Estado, dos nossos governantes. Porque o que é a lei olho por olho, dente por dente? Era a lei da punição, de uma punição justa de acordo com o crime que foi praticado contra alguma pessoa. Então, isso apenas os juízes, analisando cuidadosamente o caso, eles tinham que aplicar esta pena. Então, nesse sentido, o governo, o que é que a Bíblia diz? Em Romanos 13, Paulo diz que o governo tem a espada na mão para proteger os bons e punir os maus. Isso foi estabelecido por Deus. As autoridades são ministros de Deus. E a espada, ela fere. Então a punição ela tem que ser justa, de acordo com o crime cometido. Claro que a gente poderia fazer um sermão só sobre a pena de morte em relação ao sexto mandamento, como a gente fez no ano passado sobre o aborto, vocês irmãos lembram. Mas deixa muito claro que, por exemplo, a pena de morte é bíblica. Ela pode ser aplicada sim.
Aí, nesse caso, essa expressão, no contexto judicial, no contexto de punição de acordo com a lei, ela pode se fazer presente, mas não na nossa relação pessoal, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares em casa, com os nossos irmãos na igreja. Nesses contextos, isso não se aplica. Isso não se aplica. Na verdade, irmãos, o que o Senhor está buscando aqui nesses mandamentos, nessa explicação do sexto mandamento, é nos fazer abrir mão do nosso eu egoísta, para promover o bem do nosso próximo. Ele está falando aqui de algo que é impossível para um ser humano caído fazer por si mesmo, a não ser se ele tiver a presença e o poder do Espírito Santo atuando em sua vida. Abrir mão dos seus direitos, da sua natureza, em favor do próximo, custe o que custar, mesmo se você é injustiçado. E ele vai mostrar algumas maneiras de como você pode fazer morrer o seu próprio eu egoísta e tendencioso a se vingar. Ele vai mostrar como você deve evitar isso, com 3 ilustrações. A primeira tem a ver com voltar a outra face. Veja lá no verso 39. Eu, porém, digo a vocês, não resistam ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ora, o que Jesus quer nos ensinar aqui? Assim, de repente alguém dá um tapa no seu rosto, no lado direito, e você logo automaticamente já vai dar o outro lado para ele fazer isso, dar outra tapa em você. Será que é literalmente isso? Não necessariamente, irmãos, não necessariamente. O ponto é, Jesus está chamando os seus discípulos a se desprender de qualquer espírito de retaliação, ou qualquer sentimento onde você busca vingar a ofensa que lhe foi dada, o dano que você sofreu. Então Jesus está pensando aqui numa pessoa que chega de repente e do nada ele dá um tapa no seu rosto. Qual seria a nossa reação natural? Bater de volta. Bateu, levou. Pagar com a mesma moeda ou até de forma mais dura, porque é o que acontece no mundo. Uma discussão de trânsito muitas vezes acaba em morte. Então, geralmente é assim. Voltar a outra face quer dizer que através das suas palavras, dos seus gestos, das suas ações, você revela que não está dominado por um espírito de ódio e de vingança, mas de mansidão. Se tem uma coisa que é humilhante, é você ser esbofeteado no rosto. É um insulto grave. Mas também isso pode ser feito, irmãos, esse tapa, ele pode ser feito também por meio de palavras torpes e ofensivas, com o uso da língua, ou até num olhar, um olhar de desprezo, um olhar de ódio de alguém contra você. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele deseja que seja produzido em nosso coração, não um espírito que se ofende facilmente diante das injustiças e que busca imediatamente fazer vingança. Mas ele está nos chamando a uma atitude de mansidão, quando outros nos ofendem. Irmãos, Paulo foi duramente injustiçado, o apóstolo Paulo, insultado, criticado, inventaram as mais diversas mentiras contra ele, bateram nele várias vezes. A igreja de Corinto, uma parcela da igreja estava trazendo sofrimento ao coração de Paulo, com difamações,
questionando o seu apostolado, a sua integridade. E você não vê Paulo em nenhum momento pagando com a mesma moeda, mas fazendo bem, orando pelos irmãos, pela igreja. Então é preciso entender o que Jesus quer ensinar à sua igreja aqui. Voltar à outra face, não só expressar a sua mansidão quando é ofendido, não fazer o mesmo contra aquele que lhe ofendeu, mas também voltar à outra face não quer dizer que você vai desprezar a aplicação da justiça pelas autoridades estabelecidas por Deus. Porque, como eu disse lá atrás, as autoridades são instituídas por Deus para o bem. Então ele está desejando aqui uma atitude de paciência, de mansidão na vida do seu povo. A segunda ilustração vai no mesmo caminho. Verso 40 fala sobre a questão da roupa, de você entregar a sua roupa também. Mateus 5, verso 40. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Meus irmãos, Jesus está falando de alguém aqui que está sendo ofendido, que está sendo injustiçado. E ele está falando no contexto do judaísmo na época. E naquela época, ali do Antigo Testamento até o período de Jesus, conforme a lei judaica, um homem, numa ação judicial que foi impetrada contra ele, talvez por causa de alguma dívida, ele poderia ser despojado da sua túnica, que era a roupa mais interna, mas não da sua capa, que era a roupa externa, uma capa que cobria por causa do frio, principalmente no período da noite. Era uma veste indispensável, que quando era tomada como penhor, ela tinha que ser devolvida antes do entardecer. E para os mais pobres, a capa muitas vezes era a única veste que eles tinham. Então essa capa ela poderia ser tomada, mas tinha que ser devolvida por causa, até por uma questão de misericórdia mesmo. Ela ficaria um tempo para que aquela pessoa corresse atrás de arrumar dinheiro para pagar a sua dívida, mas ela tinha que ser devolvida. Mas o ponto aqui é não responder com ressentimento. Se o seu ofensor quer levar a sua túnica, deixe ele levar também a sua capa. Ou seja, nós devemos ter uma atitude como a dos irmãos de José. Vocês sabem todo o mal que foi feito contra ele pelos seus próprios irmãos. E ele pagou com o bem e abençoou a vida deles, em todos os sentidos. É assim também com Davi, que rasgou um pedaço do manto de Saul, a gente já pregou sobre isso, mas não matou o ungido do Senhor, poupou a vida dele. Então, essencialmente, o ensino de Cristo devemos abrir mão do nosso eu para o bem do nosso próximo, seja ele nosso ofensor ou não. Até mesmo se você legalmente está certo, a Bíblia diz, não insista no seu direito, mas promova o bem. Paulo até usa uma expressão forte para os coríntios, que estavam um irmão botando o outro na justiça. Eles poderiam resolver a causa deles diretamente um com o outro, conforme o Evangelho, mas eles estavam colocando um ao outro na justiça. E Paulo diz, olha, é melhor você sofrer o dano do que desonrar o nome do Senhor na sociedade, colocando o seu irmão na justiça. Agora, como é que você combina isso com João 18, 22 a 23, onde Jesus, ele foi esbofeteado, lá em João 18, deixa-me ler aqui, 22 a 23.
quando ele estava sendo interrogado por Anás. Vou pegar ali. Pode pegar a conta ali. Né? Olha aqui, irmãos, Jesus estava sendo interrogado. Vejam aqui, voltem aqui comigo. E diz o texto que um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Jesus condenou essa atitude. Por quê? Porque as autoridades que deveriam promover a justiça e o bem estavam afligindo a ele. Estavam atuando de forma injusta para com ele. Isso não há contradição com o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, irmãos. Mas ele está chamando a atenção das autoridades pelo desprezo às leis, por não cumprir as leis. Nesse caso, às vezes, você pode até fazer um protesto de forma ordeira e justa, mas não atuar de forma diferente. Nós vamos ver a última ilustração aqui, irmãos. Mateus, verso 41. Mateus 5, 41. Diz assim: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. O sentido é o mesmo, mas as figuras que Jesus usa é um pouco diferente. E novamente ele está pensando no costume de antigamente, irmãos. Geralmente um país dominava outro país. Por exemplo, quando ele está falando aqui, os judeus estão debaixo, Israel está debaixo de Roma, do Império Romano. E uma das coisas que acontecia é que as autoridades obrigavam homens a carregar uma determinada carga por uma determinada distância. Isso acontecia muito. Por exemplo, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele foi obrigado a fazê-lo. Cirineu, né? Simão Cirineu. Então, eles eram obrigados a fazer isso, mesmo se você estava cuidando do seu campo, e se Roma estava carregando alguma bagagem, alguma mercadoria pesada, ele obrigaria você a carregar por uma parte, e depois isso passava para outro homem. Então, a nação que era subjugada, os homens que estavam debaixo de um outro domínio, se submetiam a isso. Né? E geralmente era esse período aqui, 1.600 metros, que é o que equivale a uma milha. A uma milha. E Jesus está dizendo: olha, se alguém te obrigar a andar 1.600 metros, não se importe, não resista, mas ande mais, ande o dobro, ande mais 1.600 metros, mas não resista ao perverso. Deixe-me dar 2 ilustrações, 2 situações em relação a esse andar a segunda milha. Andar a segunda milha. Primeiro, com a nossa relação com o Estado, com o governo, né, que toma conta de nós. Nós temos uma obrigação como cidadão, pagar os nossos impostos. É algo que a Bíblia até exige fazer. Jesus fez. E Paulo diz: a quem imposto, imposto. E a gente espera que esse imposto ele seja revertido novamente para nós, nas qualidades dos serviços públicos. Porém, muitas vezes, alguns governantes desviam essas verbas. E aquele imposto que você pagou, que deveria ser aplicado na saúde, na educação, muitas vezes é desviado. E você pode ficar indignado com isso. E qual seria a sua retaliação? Não vou mais pagar imposto algum. Não vou pagar meus impostos. Vou deixar de honrar os meus compromissos com o país. É uma tentação que pode acontecer, principalmente quando há líderes corruptos. Mas isso não pode despertar em nós ressentimento e ódio contra o governo. Nesse sentido, nós temos que orar pelos governantes, para que façam um trabalho justo, honesto e digno, mas também andar a segunda milha, cumprir com as nossas obrigações em relação ao país. Isso é uma situação. A outra é mais pessoal, é mais
dentro de casa, por exemplo, no relacionamento marido e mulher, principalmente quando um dos cônjuges é um descrente. Geralmente, na maioria das vezes, são mulheres que são fiéis ao Senhor, que são servas de Deus, mas que têm um marido incrédulo ainda. É um marido que não, assim, ele não machuca a sua esposa, porém, ele, por não conhecer o Evangelho, não é um marido exemplar, não apoia em casa, na educação dos filhos, talvez ofenda a sua esposa com palavras, e é um desafio para essa mulher andar a segunda milha, preservando o seu casamento e fazendo bem ao seu marido. Por quê? Porque isso, irmãos, se você confia na palavra de Deus e crê no poder do Evangelho, se você anda essa segunda milha, não estou dizendo que é fácil, mas se você anda confiando em Deus, Ele pode usar o seu testemunho para alcançar o seu cônjuge ou seu filho descrente para o Senhor. Então é nesse contexto que ele está dizendo: não retaliação, não desejo de vingança, não ofender da mesma proporção em que você é ofendido, mas pagar o mal que nos é feito com o bem. E aí Jesus faz uma aplicação final, no verso 42, onde ele diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ele faz uma aplicação positiva do sexto mandamento. O sexto mandamento, da mesma forma que o catecismo faz, não é somente deixar de fazer o mal a alguém, mas é promover o bem daquela pessoa. Isso tem a ver com o sexto mandamento. Veio a última pergunta do catecismo, a 107, deixa isso muito claro. Promover a paz, a misericórdia, fazer o bem a todos. É nesse contexto que ele dá essa palavra aqui. Então o ponto é, lembre-se disso, Jesus está nos chamando a negar o próprio eu, a nossa vida egoísta, pensando apenas em nossos direitos e interesses pessoais, em detrimento do próximo. Ele está condenando isso. Ele está dizendo que você não deve se fazer de surdo ou indiferente a alguém que, diante dos seus olhos, precisa da sua ajuda e pede por essa ajuda, e você tem condições de fazer. Você não pode agir como, por exemplo, Nabal. Vou falar desse camarada à noite, um homem perverso, que tinha essa ideia: tudo é meu, tudo é para mim, não divido nada com ninguém. Não. Temos que ser como Barnabé, que distribuiu dos seus bens, que usou dos seus recursos para mostrar generosidade em relação aos crentes mais pobres de Jerusalém. Agora, veja bem, esse versículo 42 nos chama a ajudar quem precisa, quem pede a nossa ajuda. Porém, você tem que ser sábio e não ingênuo na hora de ajudar. Jesus aqui não está encorajando você a ajudar um alcoólatra que vem a você pedir dinheiro na rua. Ou aqueles mendigos, alguns são até profissionais, que vão às ruas, têm condição ainda de fazer algum tipo de trabalho, mas estão na rua pedindo dinheiro. É claro que às vezes é difícil de você identificar isso. Mas se você tem conhecimento de alguma situação assim, ele está dizendo: seja bondoso sempre, mas não seja ingênuo na sua disposição de ajudar. Temos que ajudar a todos que estão em real necessidade, que vêm ao nosso encontro em busca de ajuda, e se nós temos a condição de ajudar. É isso que o apóstolo João diz, em 1 João, capítulo 3, 17, 18, ele diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade.
ser bondoso para com todos, fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Abrir mão do nosso egoísmo para servir ao próximo. Irmãos, eu entendo e confesso, e eu acho que você está sentindo isso também aí agora. Essa parte aqui do ensinamento de Jesus, ela nos humilha. O Sermão do Monte, na verdade, por um todo, ele deixa a gente prostrado. Nos humilha porque mostra a profundidade da lei, o que realmente o Senhor exige de nós, e a gente não consegue cumprir. Voltar a outra face, deixar levar as nossas vestes, andar uma segunda milha. Quem está disposto a fazer isso? Abrir mão dos seus interesses, sofrer a injustiça confiando em Deus, mas não fazendo justiça com as próprias mãos. Quem é suficiente para essas coisas? Meus irmãos, é somente a graça do Espírito Santo de Deus operando em nós. É somente o fruto que vem dele, o Espírito Santo, que nos capacita a viver assim, mostrando amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio em relação ao nosso próximo. Damos graças a Deus por isso. Jesus está falando aqui de algo que ele nos capacita a obedecer. Ele não vai dar a você uma carga pesada para você carregar. Ele vai estar do seu lado lhe fortalecendo. Ele vai estar lhe conduzindo através do seu Espírito Santo. E mais ainda, nós somos encorajados com o próprio exemplo dele, irmãos. Tudo que Jesus ensinou, ele vivenciou na prática. Diferente de nós, homens frágeis, até o pastor ou o pregador mais santo que existiu na face da terra, ele não conseguiu viver tudo o que ele pregou. Em alguma coisa pequena ou outra ele deslizou de alguma forma. Mas Cristo, ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que ele ensinou. Ele abriu mão da sua glória, irmãos. Ele esvaziou a si mesmo para ser obediente até a morte da cruz e morrer por nós, em nosso favor. Mesmo inocente, mesmo conscientemente sabendo que não merecia todo aquele sofrimento, as chicotadas, as bofetadas, as injustiças e impropérios que proferiram contra ele no Calvário. Ele sabia que não merecia nada daquilo, mas não revidou. Pedro vai dizer que ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas fazia o quê? Entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. Então, olhar para Cristo, se você sente dificuldade de mostrar amor ao seu próximo, ou até aquele que está de alguma forma lhe ofendendo, não há pessoa melhor para você olhar como seu espelho, a não ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Redentor da nossa alma, que cumpriu perfeitamente esse mandamento. Ele vai nos dar graça para viver e andar como ele andou. E a minha oração, irmãos, é que Deus nos ajude a aplicar em nossas vidas aquilo que ele tem ensinado a nós, nessa porção da Sagrada Escritura. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.